Meus amigos, nós estamos no programa Falando de Processo 365, coordenado pelo meu grande amigo, professor Antônio Carvalho, e hoje eu dou sequência à série sobre a chamada presunção de inocência civil. Neste terceiro vídeo, eu entendi por bem alterar o tema que havia prometido e falar hoje sobre a improcedência por falta de provas, demonstrando que o fundamento normativo da improcedência por falta de provas é a garantia constitucional da presunção, ou melhor, da pressuposição de inocência civil. Portanto, o fundamento da sentença de improcedência por falta de provas é constitucional. Vejam que se costuma dizer na doutrina e na jurisprudência que a sentença de improcedência por falta de provas, ela é a transformação do ônus, da distribuição tradicional do ônus da prova em regra de julgamento, não é? De acordo com esse sistema tradicional de distribuição, que alguns chamam de sistema rígido ou mecânico, o autor é titular do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito e sobre o réu recai o ônus de provar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do aludido direito. Dizem, portanto, os doutrinadores, em geral, que por conta desse sistema de distribuição, se o autor não se desincumbe do seu específico ônus, ele há de receber uma sentença de improcedência, não é? E que isto decorreria, portanto, da transformação desse sistema de distribuição numa regra de julgamento. A pergunta que se faz, portanto, é a seguinte: qual é o fundamento que linka o sistema de distribuição tradicional do ônus da prova às regras de julgamento? E qual é a natureza deste fundamento? De plano, eu já lhes digo que este fundamento não é lógico. Ou seja, dizer que a não comprovação do fato constitutivo do direito do autor leva necessariamente à improcedência não é uma afirmação com substrato lógico, não é uma consequência necessária. Veja que há quem defenda, e há quem defenda cada vez mais, desconhecendo o fundamento constitucional da improcedência por falta de provas, que a suficiência probatória opera como uma condição da ação. E vejam como essa afirmação sob o ponto de vista lógico, absolutamente possível, né? A afirmação de que a suficiência probatória seria uma liebmaniana condição da ação. Se houver a suficiência probatória a respeito da existência do direito afirmado pelo autor, o juiz, sob um juízo positivo de certeza, há de proferir uma sentença favorável de mérito, uma sentença de procedência. Se houver suficiência probatória sobre a inexistência do direito afirmado pelo autor, o juiz, sob certeza negativa, há de proferir uma sentença desfavorável de mérito, uma sentença de improcedência. A terceira situação é que chama atenção.
Segundo alguns autores, se houver insuficiência probatória sobre a existência do direito afirmado pelo autor, o juiz se põe num estado de certeza zero. Ele se põe num estado de dúvida e, portanto, não lhe caberia outra solução senão extinguir o processo sem resolução do mérito, proferindo, portanto, uma sentença terminativa. Isto, do ponto de vista lógico, é plenamente possível. Veja, eu posso muito bem, do ponto de vista lógico, dizer o seguinte: se o autor não prova o fato constitutivo do seu direito, se ele não se desincumbe a contento desse ônus, isto há de levar a uma situação de desvantagem. Ele recebe uma sentença de improcedência. Ou é possível dizer também o seguinte: se o autor não se desincumbe a contento do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, ele deixa de obter uma situação de vantagem. Ele não logra uma sentença de mérito e, portanto, recebe uma sentença terminativa. Essas são duas consequências jurídicas negativas possíveis ao titular do ônus que não foi exercido com suficiência. Então, na verdade, se este fundamento da improcedência por falta de provas não é lógico, ele há de estar no sistema de direito positivo vigente. E vejam que interessante, quando nós observamos as regras tradicionais vigentes sobre julgamento, nós percebemos que elas se fazem em favor do demandado, em favor do reclamado, em favor do acusado. Esse sistema, portanto, é um sistema favor rei, ou favor innocentiae. Vejam, sempre que o autor não prova o fato constitutivo do seu direito, isso redunda na improcedência da demanda. E sempre que o réu prova o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito afirmado pelo autor, independentemente da suficiência probatória produzida pelo autor, ele, réu, terá em seu favor invariavelmente uma sentença também de improcedência. Isso significa, portanto, que esse sistema opera sempre em favor do réu. Neste sentido, é possível afirmar que, se os códigos de processo civil não trazem regra explícita sobre isso, e efetivamente não trazem, a única solução sistêmica possível é admitir que o fundamento da improcedência por falta de provas é constitucional e reside no inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Ou seja, o fundamento é a pressuposição de inocência civil ou a dimensão civil ou extrapenal da chamada presunção de inocência. É importante deixar claro que essa improcedência ela é anômala ou imprópria. Há uma equiparação da insuficiência probatória sobre a existência do direito do autor a uma suficiência probatória sobre a inexistência do direito do autor. Equipara-se o vazio probatório inconcludente a uma completude probatória negativa concludente. Equipara-se a certeza zero a uma certeza negativa. Equipara-se a dúvida sobre o ser à certeza sobre o não ser. É como, analogicamente falando, equiparar-se o agnosticismo ao ateísmo, o ceticismo à incredulidade.
É por isso, portanto, com o perdão da expressão, que a figura da sentença de improcedência por falta de provas é um artificialismo. Ela não é in natura, é um artificialismo garantístico. Um artificialismo garantístico instituído em favor de todo aquele que ocupa o polo passivo da chamada relação processual. Por isso, toda sentença terminativa amparada em insuficiência probatória é inconstitucional. E eu digo isso para que os senhores cotejem o meu raciocínio àquilo que foi julgado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial 135272-1 de São Paulo, da relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. De acordo com este julgado, em matéria previdenciária, sempre que faltar à petição inicial documento comprobatório do núcleo ou de um dos elementos do suporte fático do direito do autor a um benefício previdenciário, o juiz não há de proferir sentença de improcedência por falta de provas, mas há de extinguir o processo sem resolução do mérito. Vejam que a melhor saída para isso, respeitando-se a pressuposição de inocência civil, neste caso do INSS, que é réu e tem esta garantia fundamental em seu favor, a melhor solução seria ampliar-se as hipóteses de ação rescisória. Aliás, o STJ já teve esse entendimento. E por que o abandonou? Creio eu, suspeito fortemente, que o STJ fez isso porque, tendo proferido um julgado fixando entendimento anterior equivocado, precisou agora criar um outro equívoco para tentar gerar aí uma espécie de balanceamento. O grande problema está nos juizados especiais federais cíveis, onde não se admite ação rescisória. Né? Então você não pode ampliar o conceito de prova ou documento novo. Infelizmente, e de maneira inconstitucional, o juiz do juizado profere sentenças impassíveis de rescisão. Se ele proferiu uma sentença tendo sido corrompido, tendo havido a prática de corrupção, essa sentença não é rescindível. Né? Ela faz imediatamente, com o passamento em julgado, coisa soberanamente julgada. E por isso que o STJ, forçadamente, atentando contra a pressuposição de inocência civil, admitiu essa fórmula esdrúxula de prolação de sentença terminativa por incompletude documental da petição inicial. Com isso eu encerro a minha fala de hoje e até a próxima semana, em que continuaremos a série sobre presunção de inocência civil. Muito obrigado.